Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Aí está o telefone, que é meu WhatsApp, DDD 99, e o telefone 991520454. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, também entre aí nesse WhatsApp e passe um recado. Quero receber material extra, CPAD, coloca aí, porque eu comento outras revistas também. Então coloca CPAD e coloca seu nome e a cidade onde você mora. E eu envio para você toda semana gratuitamente esse material. Nós estamos estudando nas revistas da CPAD deste trimestre com o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Aí a revista Adultos, CPAD. Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Ezequias Soares, que é pastor presidente em Jundiaí, São Paulo, que é aqui bem pertinho de onde eu moro, né? São só 20 quilômetros. Nós queremos participar, os irmãos, que nós estamos congregando em Santana de Parnaíba, que é a cidade vizinha aqui, onde mora minha filha, e nós estamos congregando na Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Zé Wellington, né, que é o presidente, e o nosso pastor da sede é o pastor Valdir, e o setor é o setor 58. Nós já estudamos nesse trimestre, na lição 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, na lição 2, somos cristãos, na lição 3, a encarnação do verbo, na lição 4, Deus é triuno, na lição 5, Jesus é Deus, na lição 6, o Filho é igual com o Pai, na lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus, e hoje vamos estudar a lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Aí você vê nesse slide, né, Jesus ali na Santa Ceia, e ele vai lavar os pés aos discípulos. Então, mostrando que a humildade de Jesus, a servidão de Jesus, o contato íntimo, né, do ser humano. E Jesus estava mostrando a Pedro, né, uma coisa muito interessante, se nós formos analisar aí o lado espiritual, o ensino que Jesus queria passar. Veja que quando ele chega para Pedro, e Pedro então diz para ele que não aceitaria de maneira nenhuma que ele lavasse os seus pés, né? Achava aquilo muita humilhação para Jesus. Pedro dizia, eu é que tenho que lavar os pés de Jesus, não Jesus lava meus pés. Então Jesus diz para ele, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, você não pertence a esse ministério, que o ministério é aquele que é grande, é aquele que serve a todos. E Jesus diz para ele, olha, vocês não necessitam que se lave nada a não ser os pés, porque vocês já foram lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Então, eles estavam sendo lavados, purificados pela palavra. Jesus estava pregando para eles, e a palavra, ela vai limpando, né, as pessoas vão vendo aí os seus pecados, que a palavra vai mostrando, revelando os pecados, e a pessoa vai se arrependendo dos seus pecados, vai sendo limpo cada dia. Então, o que faltava a eles? Qual era o problema deles, então? Jesus está colocando, olha, o pé porque você caminha, né? Usava-se sandálias e os pés estavam sempre muito empoeirados, né? Muito sujos. Tanto é que nas casas as pessoas tinham esse costume de lavar os pés daqueles que estavam chegando. Então Jesus disse, olha, vocês não necessitam lavar nada a não ser os pés. O que isso significa? Significa que nós temos contato com o mundo. Aí os pés, contato com a terra, significa isso. Que nós podemos sermos filhos de Deus, crentes, vivemos em santificação, né? Vivemos como justos, como santos, mas nós temos o contato com o mundo, um contato constante. Nós temos que andar no meio deles, falar com eles, muitas vezes escutarmos o que eles estão falando, né? E aí existe uma contaminação. Então Jesus está dizendo que você precisa lavar essa parte,
que é esse contato com o mundo. Então, sempre, ao termos contato então, com as pessoas, né, com o que eles falam, com os filmes, né, até os comerciais de televisão hoje, em todo site que você entra, tem ali do lado alguma coisa que nos prejudica. Então, isso precisa ser lavado constantemente, todos os dias. A Bíblia diz que se nós pecarmos, né, nós vamos ao nosso advogado, que é Jesus Cristo, confessamos nossos pecados, pedimos perdão e imediatamente somos perdoados. Nesta lição, então, vamos ver a experiência de Jesus como homem aqui na Terra. E nós vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos nesta lição. No tópico 1, a experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1, os debates com as autoridades religiosas. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. Subtópico 3, características próprias do ser humano. Tópico 2, heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1, apolinarismo. Subtópico 2, reação da igreja. Subtópico 3, monotelismo. Tópico 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Subtópico 1, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Subtópico 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Vamos passar então por todos esses tópicos e subtópicos estudando mais essa maravilhosa lição que nos traz um ensino muito precioso. O textual da lição está em Mateus 4:23, que diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, se nós olharmos aí onde Jesus esteve, então, logo após nascer, nós sabemos que ele foi levado ao Egito, né? Do Egito, ele volta e vai morar, né, lá em Nazaré, na Galileia. Veja bem, a Bíblia é bem clara onde Jesus esteve aí, né, onde morou, bem clara, né? Então, na Galileia, ele morava com os seus pais e os seus irmãos e irmãs, conforme está escrito na palavra de Deus, Mateus 13:55. Então, ali ele foi criado como qualquer outro ser humano, né? Criado por seus pais, educado pelos seus pais. Aos 12 anos nós vamos ver que ele estava no templo, né, discutindo ali com os sacerdotes, com os entendidos, né? E Jesus trabalhava. Então, ele ajudava o seu pai. Naquele tempo, uma criança já tinha o seu tempo de brincar, mas tinha o tempo de trabalhar, sempre teve. Quando ele faz, então, 30 anos, é que ele vai iniciar o seu ministério. Primeiro ele é batizado nas águas, o Espírito Santo vem sobre ele, e aí ele vai começar o seu ministério. Primeira coisa que ele faz é o contrário do primeiro Adão. O primeiro Adão pecou por causa de comida, e ele foi jejuar 40 dias, né? Esteve no deserto. Veja que a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduziu, o guiou ao deserto para ser tentado. Veja bem, então ele agora é cheio do Espírito Santo. Veja que antes disso Jesus não fez nenhum milagre, não existe nenhum registro na Bíblia de Jesus fazendo algum milagre antes dos 30 anos, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Então agora ele vai iniciar o seu ministério, começa com o jejum, dali ele já desce, a primeira coisa que ele faz já é milagre, né? Então, primeiro, Caná da Galileia, depois a libertação, né, daquele jovem possesso, e vai assim. Jesus vai pregando, ensinando e curando a todos. Sempre é assim. Jesus sempre fazia isso. Jesus, ele pregava, ele ensinava, ele curava a todos, por onde passava. Aqui no texto áureo, nós vamos ver aí uma parte disso, né? Fala de Jesus sair por toda a Galileia pregando o evangelho do reino, ou seja, o evangelho que diz que Jesus é rei. Veja bem, Mateus escreveu para mostrar que Jesus é rei.
Então Jesus pregava esse evangelho do reino de Deus, de Jesus como rei desse reino. E para demonstrar e comprovar que ele era rei realmente, então ele curava a todos. Ele tinha o quê? Empatia, ele sentia a dor das pessoas, ele amava tanto que não conseguia ficar sem desejar curar as pessoas. E ele então, no poder da unção do Espírito Santo, ministrava as pessoas e eles eram curados, mostrando a sua humanidade. Então tudo o que ele fazia, ali os milagres, as libertações, né? Curas, os milagres, as profecias, as revelações, tudo vinha da fonte do Espírito Santo, porque ele era cheio do Espírito Santo, estava na terra como homem, vivendo como homem, e para nos salvar precisava ser assim, precisava ser um homem que nunca pecou. Então ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, um homem na terra cheio, porque ele foi batizado nas águas e aquele dia foi batizado com o Espírito Santo. Então, um homem cheio do Espírito Santo que está pregando, ensinando e curando a todos. E ele disse, vocês poderão fazer maiores obras do que essas. Por quê? Porque eu vou para meu Pai. Nós temos muito mais tempo aqui na terra do que ele teve em seu ministério. Então, nós podemos fazer as mesmas coisas, realizar as mesmas coisas. Por quê? Não é nós que estamos fazendo, mas Jesus faz através de nós, através do Espírito Santo que está em nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, como homem, é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então, o mesmo poder que Jesus tinha para realizar aquelas obras, nós temos o mesmo poder residente no Espírito Santo que está em nós. Verdade prática, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes. Interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Então, veja, Jesus não viveu isolado, não viveu distante das pessoas, não. Ele trabalhava junto com o seu pai na carpintaria, interagia com as pessoas. Toda pessoa que chegasse lá, precisando de alguma coisa, né, ia conversar e ele estava ali presente. Brincava lá junto com as crianças, vivia junto ali com seus irmãos, vivia em sociedade, estudava, né? Muito provavelmente havia aí uma sinagoga, né? Nós vamos ver depois, nós vamos ver mais para frente que realmente tinha ali uma sinagoga. Jesus esteve lá quando começou o seu ministério e ali se aprendia a palavra de Deus. Além disso, a mãe de Jesus era uma pessoa muito entendida na palavra de Deus. É o que nós vemos quando ela declara, né? Quando ela está ali com Isabel, nós vemos que ela tem um conhecimento bíblico muito bom. Isabel era descendente direta de Arão. E se Maria era prima de Isabel, Maria era descendente de sacerdote, descendente de Arão também. Então tinha um conhecimento bíblico, conhecimento da palavra de Deus muito bom. E Jesus foi aprendendo isso, foi lendo, aprendendo, como qualquer outro ser humano. Aos 12 anos, geralmente o judeu realmente sabe ali o Pentateuco, né? Ele decora aquilo ali, vai estudar, porque existe até perguntas feitas pelos mestres, né? Para saber se a criança está realmente aprendendo a palavra de Deus. É feito um teste para poder essa criança ser inserida no meio dos rituais religiosos, no meio da religião, né, judaica. Então Jesus passou por tudo isso e foi aprovado realmente porque ele sabia conversar sobre a palavra de Deus, discutir com os religiosos, com os entendidos. Então ele provou que era um estudante realmente da palavra de Deus. E quando ele vai pregar em Nazaré, eles dizem: como esse aqui pode ser o Messias? Nós conhecemos o pai dele, a mãe dele, os irmãos dele, que vivem aqui conosco. Ele sempre viveu aqui conosco, nós conhecemos. Veja bem, ele não passou esse tempo aí longe, em outro país, nada disso. Esteve todo o tempo ali. Leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 1, do versículo 43 ao 51. E Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 37, o versículo 38 e o versículo 42. Vamos ler.
João 1, 43. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que, daqui em diante, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Bom, nós vemos aí uma manifestação de um dom do Espírito Santo em Jesus, né? Que é o dom palavra de conhecimento, ou seja, é uma revelação sobrenatural que tem a ver com a onipresença de Deus. Deus está presente em toda parte. Então, quando Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, então, esta é uma manifestação desse dom do Espírito Santo, porque Natanael não estava ali perto, né? A cidade de Betsaida, sempre quando você vê a palavra Bet, significa casa, né? Olha, Betlehem, que é o nome de Jerusalém. Bet é casa, Lehem, padaria, né? Lugar onde faz pão, né? Então ali, casa de pão, Belém. Betfagé, casa, Fagé, figo, casa de figo. Então, Betsaida, aí casa de pesca. Essa cidade ficava ali pertinho do mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, ou mar de Genezaré. Mesmo local, mesmo mar. Ain Tabigá, hoje, as pessoas acreditam que é o nome do local que antes chamava Betsaida. E ali era a cidade natal de Pedro, de Filipe, de André. Jesus curou ali um cego em Betsaida, né? E Jesus denunciou também ali a falta de fé daquelas pessoas. Muito provavelmente porque Jesus ia muito lá e eles não acreditavam muito que ele era o Messias. Aí nós vemos na leitura em Mateus, né, falando sobre Jesus e a sua humanidade. Ele queria que os discípulos estivessem com ele, sentindo a mesma dor que ele estava sentindo, a mesma pressão psicológica que ele estava sentindo. Veja que Jesus foi orar a ponto de sair o suor com gotas de sangue. Imagine o sofrimento, a angústia que Jesus estava passando. Ele queria que os seus amigos próximos, pelo menos Pedro, Tiago e João, que sempre estavam presentes, queria que pelo menos eles sentissem o que ele estava sentindo, participassem junto com ele. Veja, uma necessidade humana, de companheirismo, de amizade, de uma intimidade ali espiritual. Então ele estava sentindo realmente a pressão, né, de ter que agora entregar a sua vida, morrer numa cruz. Veja só, então era para ele revelado pelo Espírito Santo que ele haveria de passar ali sofrendo, levando pontapés, socos, chicotadas, ser cravado ali numa cruz, tudo isso. Ele estava sentindo aquela angústia de ter que passar por isso. E ele chega a dizer, veja bem, como homem, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele é o quê? Cheio do Espírito Santo.
Ele agora vê a tarefa, a obra que tem que fazer para que nós possamos ser salvos. Se não fosse assim, não valeria nada o sacrifício de Jesus. Então as pessoas pensam, não, Jesus estava na terra como Deus, então ele não sentia dor. Não, aí não valeria o sacrifício. Então ele sentiu realmente dor, angústia, sofrimento ali, né? Ele sentia tudo aquilo ali como homem. E ele diz, Pai, faça-se a tua vontade. Veja bem, foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Foi capaz de dar a vida por nós, como homem, sentindo dor, sentindo o desprezo das pessoas, o escárnio das pessoas. Imagine um ser humano com a coroa de espinho na cabeça, e ainda batem, a cabeça quase que dobra de tamanho, inchando, doendo, aquilo latejando o tempo todo, com as costas rasgadas até o osso, pelas chicotadas que levou. Imagine a dor, o sofrimento, tudo por nós, em nosso lugar, nós que tínhamos, nós merecemos, nós deveríamos estar ali, mas ele assumiu o nosso lugar. A introdução da lição. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como um monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Então veja, Jesus não se isolou, como ensinam essas religiões falsas, essas religiões idólatras, essas religiões espíritas, as religiões orientais, também lá os indianos, Ah, não, que ele foi lá para a Índia, não sei o quê, outros dizem que foi para a China. Isso é falso, isso é mentira, isso é torcer a palavra de Deus. Então a história de Jesus com o ser humano morando ali em Nazaré é bem clara, Podemos ver biblicamente isso, comprovar biblicamente isso. Dizer o contrário é combater, é estar contra a própria palavra de Deus, é alterar a palavra de Deus. Jesus não se isolou, não viveu escondido, não. Viveu em sociedade. Tinha amigos, tinha parentes, os parentes sempre se visitavam. E toda festa em Jerusalém, a família todinha ia. Ali se encontravam com os outros parentes também. Quando Jesus foi batizar nas águas, nós vemos claramente que João Batista era primo de Jesus. Conhecia muito bem Jesus. Ele diz, tu vem a mim, eu que devia te... Veja só, por quê? Porque ele conhecia muito bem Jesus, como seu primo. Sabia que Jesus não desobedecia os pais, não falava palavrão, Vivia uma vida santa, estudando a palavra de Deus, respeitava, obedecia aos seus pais, como está escrito na Bíblia. Era submisso aos seus pais. E João Batista viu Jesus, seu primo ali. Ele não sabia ainda que Jesus era o Messias. Deus diz para ele, aquele que você vê descer sobre ele, o Espírito Santo, esse é meu filho. Ele não sabia ainda. Quando ele batiza Jesus, aí é que vem sobre Jesus o Espírito Santo e ele vê a forma corpórea como de pomba descendo sobre Jesus. Aí ele fala, eu não conhecia como? Conhecia como primo, mas eu não conhecia como Messias. Mas aquele que me enviou a batizar disse, aquele que você vê descer sobre ele o Espírito Santo, este é meu filho amado. Então Jesus teve uma vida normal como ser humano. E a Bíblia relata muita coisa sobre Jesus, Principalmente o livro de Lucas, que mostra aí o nascimento de Jesus mais detalhado, a infância de Jesus, Fala também de Jesus aos 12 anos. E depois nós vamos ver que é bem claro que Jesus vivia em Nazaré com os seus pais e trabalhava, ajudava no sustento da família, como todo judeu faz. E veja que aos 12 anos, quando Jesus está lá no templo, conversando ali, discutindo com os religiosos, veja que os seus pais estavam vivos e ia uma festa em Jerusalém, como toda a família judaica. Veja bem, bem fácil de entender isso, Se José, como dizem, José morreu ainda novo, não sei o que e tal. Se morreu, morreu depois que Jesus tinha 12 anos. Antes, não.
Então ele já tinha uma família formada. Jesus teve irmãos e irmãs. Está registrado na Bíblia e até o nome dos irmãos aparece aí. Por que não aparece o nome das irmãs? Porque não era costume, né, o judeu, como Mateus, por exemplo, escrever muito a respeito das mulheres. Geralmente se colocava os homens, se escrevia, se registrava mais os homens. Você vê, por exemplo, na genealogia de Jesus aparecem pouquíssimas mulheres e muitos homens. Só aparecem aquelas mulheres que se destacaram muito. Tópico 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Subtópico 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Letra A, os fariseus. O nome vem do hebraico Roshim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus. Defendiam a tradição acima das Escrituras, Mateus 15, 3, 6, e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus, Mateus 22, 15. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo, Atos 26, 5, Gálatas 1, 14, Filipenses 3, 5. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, 1 de Reis 2,35, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, Atos 5,17. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, Atos 23, 8, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Letra C. Os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e, assim, livrar-se dele. Marcos 3,6. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Mateus 22,16, Marcos 12,13. Então veja que na política, né, os inimigos se unem. São inimigos mortais nas eleições. Mas, quando tem alguma coisa que um precisa do outro, né, ou querem atacar alguém, aí se unem. Então, assim também esses grupos aí. Os principais grupos, né, haviam outros, por exemplo, era conhecido o grupo dos Zelotes, né, era muito conhecido. Mas esses 3 grupos aí se destacavam, tinham mais influência, né, influência política, religiosa. Então aí os fariseus, os saduceus e os herodianos. Então os fariseus, eles ensinavam que a religião deveria estar separada da política, separada do governo humano. Então era um grupo à parte, muito rigorosos, né, em seus costumes, rigorosos na maneira de vestir, rigorosos, muito rigorosos quanto ao jejum, quanto às orações, o estudo da palavra de Deus. E eles tinham um grande problema porque eles colocavam o Talmud acima até da palavra de Deus.
fizeram tantas leis, tantas normas, né? Tudo que a palavra de Deus dizia, e eles criavam leis e normas em cima disso e passaram essas normas, essas leis que criaram a serem mais importantes até do que a própria palavra de Deus. É aquele grupo que diz, né? Ou vocês estão aqui conosco, ou vocês estão tudo no inferno. Então, o próprio nome fariseu significa separado dos demais. Mas eles acreditavam em anjos, acreditavam em ressurreição. E o apóstolo Paulo, quando não era crente ainda, pertencia a este grupo, os fariseus. Jesus falou muito a respeito deles, porque Jesus dizia, vocês ensinam uma coisa, mas fazem outra. Então, na prática, vocês não estão de acordo com o que vocês ensinam, com o que vocês pregam. Os chamou de hipócritas. Então, nós vemos que eles eram muito religiosos, muito prepotentes, se consideravam sempre acima de todos, melhores do que todos. Veja naquela oração lá, né, do fariseu e o publicano, que já é um outro grupo, né, dos publicanos. Veja que o saduceu se auto-justificava. Ele se autodeclarava santo, justo, perfeito. E ele menosprezava a todos. Se achava superior a qualquer outro tipo de pessoa. Diz que o fariseu, o homem, né, ele orava assim, dizia, ó Deus, obrigado, porque o Senhor não deixou que eu nascesse nem mulher, nem gentil, nem saduceu, nem herodiano. Obrigado, Senhor. Veja só. Ele se julgava tão santo, tão justo, que até orava de pé, nem ajoelhar, ajoelhava. Então Paulo diz que era a mais severa seita do judaísmo. E esse grupo, apesar de não gostar dos saduceus e nem dos herodianos, acabou se unindo a eles contra Jesus. Queriam matar Jesus. Por inveja, evidentemente. Se julgavam tão santos, tão certos, mas cadê o poder de Deus? Não tinha nenhum sinal, prodígio, maravilha acontecendo através deles. Nenhum milagre acontecia através deles. Veja a importância de sinais, prodígios e maravilhas. Quando Pedro prega sobre Jesus, ele diz, Jesus aprovado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Os sinais, prodígios e maravilhas atestam que uma pessoa é chamado por Deus, é escolhido por Deus e vive de acordo com o que Deus quer. Então, os saduceus se acredita que vieram de Zadok, né, daquela linha sacerdotal, e se acredita que eram descendentes de Arão, sumo sacerdote. Também faziam parte de uma seita do judaísmo, né? Eram extremistas. Veja bem que eles não adotavam todo o Antigo Testamento. Para eles, o que importava era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Palavra de Deus. Não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espíritos, né? Aí, nem anjos e nem demônios. Então, como eles eram descendentes de sacerdote, eles exerciam essa função de sacerdotes. Então, uma função importantíssima em Israel, que os colocava em privilégio na parte religiosa. Eles eram superiores a todos os outros na parte religiosa. E a parte religiosa tinha a principal influência na liderança de Israel. Então, apesar de serem inimigos dos fariseus e dos herodianos, eles acabaram se unindo a eles contra Jesus. Já os herodianos, como o próprio nome diz, aqueles que eram políticos. Olha, esses aí já não são os religiosos, agora os políticos, que estavam ao lado de Herodes, né, e sua família. Então Herodes ali era um representante dos judeus na política, mas era submisso ao Império Romano. Então era uma espécie de marqueteiros, né? Apoiavam, ensinavam, ajudavam, orientavam sempre que os governantes, e eles tinham um gosto muito grande pelos tributos, né? Pelo dinheiro que era arrecadado, pelos impostos romanos.
E nesse ponto aí de gostar muito de imposto, eles também eram amigos nessa parte aí financeira dos fariseus. Subtópico 2, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu no ambiente entre amigos. João 1, 43 a 46. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam o começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, Mateus 26, 37, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, Marcos 1, 19 e 20. E marido de Salomé, Mateus 27, 56, Marcos 15, 40. Irmã de Maria, mãe de Jesus, João 19, 25. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria, Lucas 2, 40 e 52. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, Mateus 9, 10 e 11. Fariseus e a mulher pecadora, Lucas 7, 37 a 39, e a mulher samaritana, João 4, 9 a 15. Então veja aí quanto contato Jesus teve com as pessoas. E olha, ele tinha uma vida familiar muito ativa. Ele escolheu vários parentes para estarem no ministério com ele. Veja que o Zebedeu era pai de João e de Tiago, 2 principais, fora Pedro, né? Os 2 principais aí, discípulos de Jesus, apóstolos. E eram o quê? Eram primos de Jesus, filhos de Zebedeu, que era casado com Salomé, que era irmã de Maria, que era mãe de Jesus. Veja só. Então Jesus tinha contato, muito contato com a sua própria família. Veja que Jesus escolheu pessoas bem simples, humildes, né? Veja aí o caso de Filipe, Natanael, Pedro, tem que ser pescadores. A Bíblia declara que Jesus crescia, olha aí, em estatura, em sabedoria. Então veja, como qualquer outro ser humano. Então crescer em sabedoria quer dizer que ele estudava muito a palavra de Deus. Crescer em estatura, o ser humano vai crescendo, né? Nasce bebê e vai crescendo normal, como qualquer outro ser humano. Veja que ele comia com pecadores, com publicanos, com qualquer pessoa. Ele ia na casa das pessoas, visitava as pessoas, ele andava na beira do mar, andava por toda parte, no templo. Então, todo tipo de pessoas ele tinha contato. Veja aí, ele ia lá para casa do Lázaro, né? Conhecia muito bem suas irmãs, Marta e Maria. Veja bem, ele tinha uma vida social ativa, conhecia muita gente mesmo. Aceitou a mulher pecadora, ungí-lo, veja só, conversou ali intimamente com a mulher samaritana. E talvez você não saiba, mas as pessoas que a gente ora por elas, a gente conversa com as pessoas. A gente tem ali um contato com essas pessoas. Geralmente se impõe a mão sobre a pessoa, conversa, né? Eu, por exemplo, toda pessoa pergunta o que você tem, está sentindo uma dor e tal. Olha, temos um contato com essa pessoa, conversamos. Além de ter o contato físico, né? Visual, temos também conversado com essas pessoas. Então existe um contato aí. É uma vida social e, ao mesmo tempo, uma vida religiosa. Subtópico 3. Características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Lucas 2, 6 a 7. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Hebreus 13, 12. Lucas 19, 41. Mateus 26, 37. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Como está em Mateus 8, 24, João 4, 6, 19, 28. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Assim como o homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo.
Lucas 4, 1, 14, 5, 16, 6, 12. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. João 8, 46, Hebreus 4, 15. Então veja, para vir salvar os homens, ele tinha que se fazer homem, tinha que ser homem. Então ele nasceu na terra como todo ser humano nasce, filho de uma mulher. E em 1 de João diz que, aí ó, o sangue e água que aconteceu no nascimento de Jesus, como qualquer ser humano, sai ali água, o líquido amniótico, sangue da placenta, como qualquer outro ser humano estava presente ali, a água e sangue. A mesma coisa que estava presente na cruz, mostrando que ele mesmo, o homem, que morreu na cruz. Veja lá, testemunho, água e sangue, porque quando o soldado furou ali do lado, furou o pericárdio, saiu o quê? A água e sangue, mostrando claramente que o mesmo Jesus que nasceu estava presente em água e sangue, mesmo Jesus é que morreu na cruz, saindo água e sangue. Então, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele se entristeceu, se alegrou, sentiu cansaço. Está escrito na palavra de Deus. Jesus dormia, Jesus se levantava de madrugada para orar. Veja bem, Jesus orava, não se esqueça disso. Quando se assenta com a mulher samaritana, a Bíblia diz que Jesus estava cansado. Jesus sentia sede. Jesus morreu como homem. Veja bem, ressuscitou o terceiro dia, foi justificado em espírito, mas morreu como homem, morreu naquela cruz, em nosso lugar. Se ele não fizesse isso, nós não poderíamos ser salvos. E veja que Jesus, como qualquer um de nós, também foi cheio do Espírito Santo. Vai falar, mas Jesus era Deus, não precisava ser cheio do Espírito Santo, porque Jesus, o Espírito Santo e o Pai são o mesmo Deus. Pois é, mas ele estava na terra como homem, precisava ser cheio do Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo, como está escrito na palavra de Deus. Está aí em Lucas 4, 1, cheio do Espírito Santo. Olha, ele foi conduzido, guiado pelo Espírito Santo, assim como nós devemos ser. Então, ele foi conduzido, guiado pelo Espírito Santo. Olha, ele fez jejum, como o ser humano também deve fazer. Então, ele orava, estudava as Escrituras, jejuava, tudo como nós devemos fazer. Lucas 6,12 diz que passou a noite toda em oração. Olha aí, Jesus orava muito. Aí você diz, mas Jesus era Deus, não precisava orar, ele estava falando com ele mesmo. Mas ele estava na terra como homem. Jesus foi tentado como qualquer um de nós também. Veja bem, passou pelas mesmas coisas que nós passamos, menos do pecado, porque ele nunca pecou. Tópico 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Subtópico 1. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, a psique, a alma animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo, João 1:14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Então veja, a Bíblia diz que nós somos alma, espírito e corpo. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo, um ser tricotômico. Aí então, o Apolinário dizia que Jesus tinha a alma e o corpo, mas o espírito com letra minúscula, espírito humano, ele dizia que não. Então ele dizia que Jesus, por ter sido gerado do Espírito Santo, então ele só tinha o Espírito Santo, letra maiúscula, não tinha espírito com letra minúscula. E isso é negar que Jesus estava na terra como homem realmente. É negar a humanidade de Jesus. Isso aí é o espírito do anticristo. Isso é um demônio que faz a pessoa pensar assim.
porque para salvar o homem, Jesus tinha que ser homem. Subtópico 2, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo. Lucas 24, 36 a 40, João 2, 21, Hebreus 10, 10. E também da alma e do espírito, como está em Mateus 26, 38 e Lucas 23, 46. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa, Hebreus 2, 14 e 17. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é o verdadeiro homem, 1 Timóteo 2, 5. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedônia, em 451. Então a humanidade de Jesus está bem clara aí na palavra de Deus. Existem muitos e muitos versículos comprovando que Jesus realmente estava na terra como homem, um corpo físico de homem, assim como que ele tinha alma e que tinha espírito. Os versículos comprovam isso. Mas aí o Apolinário, o problema dele era quanto à questão espírito. Para ele, então, Jesus tinha o Espírito Santo, Espírito, letra maiúscula, Espírito como Deus. Não tinha Espírito com letra minúscula, Espírito humano. Veja bem, se Jesus realmente fosse Espírito com letra maiúscula, como é que ao morrer na cruz ele diz: Pai, eu te entrego o meu Espírito? Não tinha como entregar o Espírito, já que ele era Espírito. A própria oração de Jesus comprova que ele tinha um espírito humano. Se ele tivesse só Espírito de Deus, como é que ele ia orar? Qual a necessidade que ele teria de fazer uma oração? Subtópico 3, monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a ver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Reconhecemos as vontades de Cristo, Marcos 14, 36. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina, Lucas 5, 20 a 22. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Então, o monotelismo dizia que Jesus só tinha vontade divina, não tinha vontade humana. E aí, nós sabemos claramente que um ser humano, filho de Deus, cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele tem a vontade própria, mas ele se submete à vontade de Deus. Veja que Jesus disse bem claro: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas a sua. Veja, está bem claro aí, né? Vontade humana é não morrer, é não sofrer, é viver na terra, até completar os dias aqui, morrer de velho. Essa é a vontade humana. A mesma vontade que Jesus tinha como homem. Agora, qual é a vontade de Deus? Vontade perfeita de Deus para Jesus. Que ele morresse no lugar de todos nós. Que levasse sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Veja só, esta era a vontade perfeita de Deus. E o que Jesus disse? Então, faça a tua vontade. Eu me submeto à vontade de Deus. Isso aí prova claramente que Jesus tinha, então, a vontade dele, humano, e ele deixou que a vontade de Deus prevalecesse sobre a sua vontade humana. Então, veja o perigo de seguir essas heresias. A Bíblia diz para nós, 1 de João, capítulo 4, versículo 3,
Todo espírito que confessa que Jesus Cristo não veio em carne, esse é o que? O espírito do anticristo. Não é de Deus isso. É muito importante você entender isso, que Jesus estava na terra como homem. É muito importante, você talvez nem imagine quão importante é isso. Muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo porque não entende isso. Muita gente não recebe dons do Espírito Santo porque não entende isso. Isso é muito importante. Para mim, foi importantíssimo saber isso, que Jesus estava na terra como homem. Entender isso claramente é muito importante, porque você a partir daí vai entender que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então, os mesmos sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fazia enquanto estava na terra, é possível a cada um de nós fazermos tudo isso e até muito mais, porque nós temos mais tempo do que Jesus aqui na terra. Isso vai mudar completamente a sua vida, o seu entendimento, se você conseguir entender claramente isso. Tópico 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Subtópico 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Mateus 2, 14 a 15, Israel, o centro de suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade, muito menos um forasteiro. Mateus 13, 55 e 57, João 7, 15, 27, 41 e 42. Vamos acrescentar aí, entre os lugares e os países que Jesus esteve, vamos acrescentar aí a Síria, tá? Podemos crer, sem sombra de dúvida, que naquela parte norte da Galileia, onde Jesus pregava, também tinha uma parte que pertencia à Síria. Por que podemos deduzir isso? Porque está escrito na palavra de Deus, em Mateus 4, 24, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. Então podemos deduzir aí que também Jesus andou por ali, Por exemplo, em Cesareia de Filipe, que era tudo fronteira com a Síria. Então podemos acreditar que Jesus esteve no Egito, Israel, Síria e Líbano, Fenícia aí na Bíblia. É Líbano, ali também ele teve um encontro com a mulher sírio-fenícia, que era ao mesmo tempo descendente de sírios e libaneses. Então existem aí grupos religiosos que querem, porque querem dizer que Jesus esteve na Índia. Tem grupo que diz que Jesus esteve na China. Então são grupos, movimentos heréticos que querem torcer a palavra de Deus, fazer as pessoas terem a mesma religião que eles têm, seguir as mesmas heresias que eles professam, e então vão dizer que Jesus esteve por lá. Mas não existe nenhuma base bíblica para isso. Pelo contrário, nós só temos base bíblica para comprovar que Jesus sempre esteve ali, no território de Israel, e pouquíssimas, raríssimas vezes esteve, então, ali no território do Líbano. Podemos ver uma vez aí, pelo menos, que pode ser que ele esteve no território da Síria, e sabemos que apenas quando recém-nascido esteve no Egito. Então o movimento Nova Era e os mormons, que dizem coisas assim inexplicáveis. E o movimento Nova Era diz que Jesus esteve na Índia. Subtópico 2, Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos,
Lucas 4, 22 a 24, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Marcos 6, 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Veja só. Então eles querem dizer que aquele espaço, né, que existe aí de Jesus aos 12 anos até os 30 anos, Jesus esteve lá na Índia, né? Outros dizem, Jesus esteve lá na China. Outros dizem, Jesus esteve nos Estados Unidos. Olha que coisa absurda. Se Jesus fosse um recém-chegado, viesse da Índia, como é que o povo ia dizer, mas nós conhecemos esse aí? E veio aqui entre nós o tempo todo, está aqui. Seu pai José, sua mãe Maria, aqui estão seus irmãos, Tiago, José, Judas, Simão. Olha, seus irmãos estão aqui, deram até o nome dos irmãos, e disseram, e suas irmãs estão aqui entre nós. Então a família de Jesus parece ser bem numerosa. Se irmãs aí, está no plural pelo menos, ele tinha 2 irmãs. Com mais os 4 irmãos, pelo menos tinha 6 pessoas nessa família. E eram bem conhecidos na cidade. Se José era carpinteiro, imagine, os filhos devem ter acompanhado a profissão do pai. Então eram bastante conhecidos. Onde é que tem aí um marceneiro e não é conhecido? Imagine naquela época, né? Hoje ainda temos vários móveis aí, várias coisas que não são feitos aí a partir de uma carpintaria, mas naquele tempo tudo era básico. Então se usava muito pedra e muita madeira. E os barcos também eram construídos de madeira. Então as pessoas precisavam muito da madeira e sempre precisavam então de um carpinteiro. Então tanto em Mateus 13:55 como Marcos 6, 2 e 3, está bem claro que Jesus era bem conhecido na cidade de Nazaré, bem conhecida a sua família. Não existe nenhuma base, nem bíblica, nem histórica, para se dizer que Jesus esteve aí na Índia, ou Estados Unidos, ou China, qualquer outro lugar. Conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos dos pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Então veja, nenhum de nós pode se isolar das pessoas. Ninguém pode ir lá, viver numa ilha, para não ver ninguém, não conhecer nenhum pecador, não viver em pecado, ter me afastado das pessoas. Não existe isso. Jesus disse, eu não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os guarde. Veja bem, Jesus não disse que era para nós sairmos do mundo, sair do convívio das pessoas. Jesus convivia diariamente com as pessoas. E naquela época, todo mundo andava a pé, passava nas casas, né? Ali se lavava os pés dos viajantes, dava alimentação. Tinha um contato muito íntimo com as pessoas. Se cumprimentavam, se abraçavam, conversavam muito, se visitavam muito, os parentes se conheciam muito, iam nas festas em Jerusalém. Imagine quanto contato com pessoas, uma festa. Então Jesus era muito social e nós devemos também participar de toda a sociedade, conversar com as pessoas, falar de Jesus com as pessoas, né? Compartilhar Jesus com as pessoas, orar, abençoar as pessoas. Vem uma pessoa doente, ore, Jesus cura essas pessoas. Então devemos imitar Jesus, sempre pregando, ensinando, curando a todos. Então lembre-se, Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Jesus Cristo é verdadeiramente homem. Veja bem, se você puder entender isso direitinho, sua vida vai mudar. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem,
levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, juízo de Deus que estava sobre nós. Morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Se você crê nisso, você é salvo agora. Então creia, abra o coração para Deus agora. O Espírito Santo vai vir morar em você e vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende agora, recebe o Espírito Santo, começa uma vida nova a partir de hoje como filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas pessoas agora, recebe por filhos aqueles que se chegam a Ti e agora estão arrependidos dos seus pecados. Creia que Jesus morreu na cruz e agora é liberado sobre você o Espírito Santo para ser o seu companheiro íntimo e te ajudar na caminhada cristã. Em nome de Jesus, receba o perdão dos seus pecados, receba a salvação em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba agora a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei aí. Se inscreva em nosso canal aí, tudo é grátis. Que os vídeos são grátis, estudos, slides, tudo grátis. Só te pedimos o favor de dar aí um gostei, um joinha aí. E se inscreva no nosso canal, vai ajudar a divulgar o nosso trabalho para outros também. Passa aí o link desse vídeo para os grupos que você participa. Pode passar para pessoas descrentes também. Nós fazemos aqui o convite, para aceitarem Jesus, oramos por doentes e enfermos. Então passe para essas pessoas também. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas que eu coloquei para você aí. Caixa Econômica, tem aí Bradesco, tem Banco Brasil. Então você envia qualquer quantia. R$2, R$3, R$5, R$10, não importa. Envie. Nós já pedimos aí nos vídeos anteriores, quase ninguém ajudou. Não é possível, R$2 vai fazer tanta falta para você assim? Não acredito. Então, nos ajude. Deus vai abençoar você também. Creia nisso. Tome cuidado, muito cuidado com a avareza. Isso pode atrapalhar a sua caminhada cristã. Ajude a quem te ajuda. É simples, né? Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu já dei muito, ajudei muito a igreja, dei terrenos para a igreja, deixei de comprar casa, construir casa para dar dinheiro para a igreja. Ajudei muito. Agora é minha vez de ser ajudado. Então, nos ajude, nos abençoe. Deus abençoe você e sua família. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe.